Olá pessoal, bem-vindos. Mais uma pergunta para a gente poder tentar demonstrar aqui o que fazer, né? O que é curatela e quando iniciar o processo? Às vezes tem gente que não sabe nem que existe esse artifício jurídico, né? Mas vamos lá. Curatela é um encargo decorrente de decisão judicial e ela é proferida em ação processual civil na vara de família e sucessões. E qual que é o objetivo dessa curatela? O objetivo principal, e único é proteger quem apresenta comprometimento cognitivo total ou parcial e que por isso precisa de auxílio de outra pessoa para que possa praticar os atos de vida civil, garantindo a essa pessoa a inclusão social e todas as igualdades. E quem que pode requerer essa curatela? Na prática, se a pessoa for casada, a prioridade é o cônjuge. Se for viúva, filhos. Se não tiver filhos, um parente próximo ou alguém que mantenha laços de afetividade com essa pessoa. Em alguns casos, como por exemplo, a pessoa está institucionalizada numa ILPI, ou até mesmo em instituições hospitalares, e não tem quem possa olhar isso para elas, os gestores dessas instituições podem também requerer. O Ministério Público também é outro que pode requerer a curatela caso a pessoa não tenha familiares, a pessoa está abandonada, ou parentes não aparecem também, não querem nem saber, e aí elas também não podem, nesse caso, estar institucionalizadas. E por que fazer uma ação de curatela? A ação de curatela precisa ser feita para que o curatelado tenha seus direitos preservados, em especial com relação ao seu patrimônio e aos seus negócios. Trocando isso em miúdos, o curador vai representar integralmente o curatelado, por exemplo, instituições bancárias, em fontes pagadoras, diante de prestadores de serviço em geral, vai poder solicitar a isenção de imposto de renda e uma série de questões que vão precisar da presença, precisariam da presença e da iniciativa dessa pessoa que não tem mais condição de fazer isso. E qual o momento certo para se fazer uma ação de curatela? Bom, não tem uma regra, porque tem muitas questões envolvidas e são muito particularizadas também, Cada caso é um caso. Mas só para citar um exemplo, vamos imaginar que o curatelado ele é convocado, por exemplo, pelo banco para fazer um cartão de assinatura porque a assinatura dele está diferente, está dando problema lá no banco para autorizar alguma coisa. Antigamente tinha a questão da prova de vida, por exemplo, que agora pode ser resolvida pela internet. Então, isso aí com uma pessoa, dependendo da condição que ela está, é um evento, Até você conseguir que a pessoa tome o banho, até que você conseguir que a pessoa se apronte, saia de casa, pegue uma condução, vai para um local, gente totalmente estranha, e que vai ter que esperar, ficar numa fila, aguardando ser atendido, depois vai ser atendido, não vai conseguir entabular uma conversa de forma fluida. Então, é para facilitar um pouco essa questão aí e a pessoa, o curador, vai representá-lo e vai lá resolver aquela questão que precisa ser resolvida. Aí cada um é que vai saber a sua demanda e a sua necessidade. Quais são os passos para se propor uma ação de curatela? Primeiro, tem que constituir um advogado. Uma ação no Tribunal de Justiça, ele só pode ser conduzido por um advogado. Quem não é, não pode fazer. Aí você tem duas opções. Ou você vai contratar alguém da sua confiança, ou seja, um advogado particular. Aí você vai normalmente pagar um custo por isso, depende muito da região, etc. Mas normalmente os advogados seguem uma tabela que existe na OAB, que deve estar hoje em torno aí de 3 salários mínimos, mais ou menos, para poder ser pago durante todo o processo, que leva um tempo também, Aí vai você combinar como pagar isso. Se você está com dificuldade financeira, você pode recorrer à Defensoria Pública. Aí eles vão fazer a petição,
tanto aí o advogado quanto a defensoria, quem for o representante legal, ele vai fazer a petição inicial para abrir o processo e a partir dali ele vai te orientar durante todos os trâmites do processo. A nossa participação como familiar se resume em algumas etapas. A primeira dela é providenciar os documentos que ele vai utilizar para poder fazer essa petição. Nesse caso específico da curatela, vai precisar de um laudo médico com data atual, né, feito pelo seu médico, aquele médico que já trata do seu parente, né? Se tiver uma avaliação neuropsicológica que deve ter sido feito lá quando do diagnóstico, né? Se não tiver também não apresenta, mas é bom, né? Porque já é um atestado aí de também uma comprovação, mas uma qualificação desse laudo do médico, a cópia da identidade, CPF, e o comprovante de endereço do curatelado, a certidão de casamento do curatelado. Se ele for viúvo, tem que estar averbada, ou seja, anotada na certidão de casamento dele o falecimento do cônjuge. Se não tiver, vai no cartório, leva a certidão de óbito do cônjuge e aí averba o óbito do cônjuge. E se solteiro, a certidão de nascimento. A certidão de nascimento ou casamento, registro da identidade, né? Registro de identidade, o CPF, o comprovante de endereço do curador, o vínculo de pensão, caso ele tenha pensão, e provavelmente se você está fazendo a curatela é porque ele tem, da fonte pagadora, pode ser aí um olerite, um contra-cheque, né? Do INSS, do órgão que é o pagador, e cópia dos cartões bancários de crédito, né? E o cartão de movimentação de banco de conta normal. Existe um custo, né? Que são as custas processuais, também depende muito do estado, da região, mas normalmente em torno aí de 15% do salário mínimo, só para você ter uma ideia de valor, e ele é pago através de uma guia emitida pelo Tribunal de Justiça. Seu advogado vai emitir essa guia, te entregar, você paga e devolve o comprovante de pagamento para o advogado para ele poder dar sequência. Bom, o processo vai tramitar e o juiz, em medida excepcional por lei, né, mas é praxe, sempre ele emite a curatela provisória. E o prazo para ele emitir isso é bem curto, não demora muito não. Essa curatela provisória te dá, né, poder para atos de representação, né, praticamente iguais, os poderes iguais à curatela definitiva. E vai te permitir já tomar uma série de providências, ir na conta, ir no banco, por exemplo, que ele recebe os proventos, e apresentar essa curatela provisória para que você assine por ele lá no banco. Então você vai poder assinar o cheque dele, né? Você levar na fonte pagadora para que você já seja regularizado como sendo o curador. A única diferença aí entre a provisória e a definitiva é que quando sair a definitiva, aí você tem que levar a definitiva, novamente fazer toda essa via sacra para poder fazer também de forma definitiva todas essas alterações. Em seguida, depois que ele fizer essa curatela, emitir essa curatela provisória, o juiz vai convocar ele vai marcar uma audiência e vai convocar para que os interessados, né, as pessoas todas envolvidas no processo, compareçam. Aí ele vai convocar o curatelado, né, vai convocar o curador, vai convocar um representante do Ministério Público, porque o Ministério Público ele atua como fiscal da lei, um representante da equipe pericial, que é aquele da área técnica, né, da área médica, e simplesmente a audiência vai ser uma conversa do juiz diretamente com o curatelado, fazendo diretamente a ele e sutilmente, né, algumas perguntas cujas respostas demonstrem a todos que estão ali presentes a sua incapacidade e que justifiquem a motivação dessa ação que você está desenvolvendo dentro do Tribunal de Justiça. Tudo certo, acabou a audiência, todo mundo para casa, e existe aí também um tempo de tramitação e mais adiante para a segurança da decisão do próprio juiz, né? E ele não tem, né, e nem precisa ter
qualquer conhecimento técnico a respeito de comprometimento cognitivo, né, que é o que está alegado na ação de curatela, e ele vai e nomeia um perito, um médico, para, através de um laudo, um médico da confiança dele, juiz, através de um laudo, comprovar ou não essa questão. O justiça vai te comunicar, o médico também vai entrar em contato, né, para poder você marcar essa perícia. E feita a perícia, esse médico encaminha o laudo comprobatório para o juiz. Ou seja, o médico constatou que a pessoa realmente tem um comprometimento e que toca a ação adiante. Aí eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, que é pertinente. Quando for encaminhar aquela petição inicial lá atrás que eu falei, solicite para o seu advogado, né, a advocacia gratuita. Por quê? Bom, esse pedido ele pode ser aceito ou não pelo juiz. Ele pode te inquirir sobre algumas coisas e tal, pode dar ou não, né? Não custa nada pedir. Mas caso ele tenha concedido, esse exame pericial do médico, ele não vai ter nenhum custo para a família, quem vai pagar é o Tribunal de Justiça. Agora, se ele não conceder, ou se você não pedir, prepare-se aí para despender uma quantia considerável, em torno aí de 1,5, 1,5 salário mínimo, mais ou menos, que terá que ser recolhido através também da guia de depósito judicial, né, que o seu advogado vai emitir e que você vai pagar e enviar para ele o comprovante. O processo continua tramitando e em um determinado momento, né, o juiz vai solicitar uma documentação complementar. O juiz conduz um processo de curatela com a maior segurança possível, né? Essa questão do médico é para dar a ele segurança jurídica. E também os documentos que ele vai te pedir, como, por exemplo, a declaração de que não incide ao curador impedimentos ao exercício do encargo. Ou seja, o curador está declarando que ele pode exercer tranquilamente o que vai ser designado para ele. Vai te pedir um atestado de antecedentes do curador, vai te pedir certidões negativas atualizadas, né, tanto civil quanto criminal, expedidos pela Justiça Estadual. Vai te pedir um atestado médico de rigidez física e mental. Você vai ter que procurar um médico e fazer um pedido a ele que emita esse atestado. Ele vai se ele te conhecer, fica mais fácil, mas vai te examinar e falar, atestar que você tem rigidez física e mental. Vai pedir a declaração de bens e rendimentos pormenorizados do curatelado. Então, se ele possui imóvel, veículo, aplicação financeira, tudo você vai ter que fornecer aí nesse ponto, né, do processo. A declaração de anuência dos demais legitimados, por exemplo, é uma família que quem está fazendo som é um filho ou uma filha, né? Os demais filhos e filhos têm que anuir esse filho que vai tocar a curatela para frente, exercer, né, a curatela. E aí, quando o juiz der sua decisão concedendo a curatela, ele vai emitir um mandado ao cartório para que essa curatela seja averbada pelo curador na certidão de casamento do curatelado. Ou seja, a certidão de casamento, além de ter, né, no caso de viúvo, a averbação do óbito do cônjuge, agora vai passar a ter também a presença do curador, né? Ou seja, você está ali oficialmente constituído. Daí, para a questão da emissão da curatela definitiva, é só uma questão de tempo, é rápido. De posse da curatela definitiva, é necessário encaminhá-la para todos os lugares onde você anteriormente entregou a curatela provisória para formalização definitiva, né? Pois bem, acabou esse processo aí de emissão da curatela, você já virou curador. E quais são as suas obrigações como curador? Primeiro, manter o curatelado bem cuidado, com assistência adequada de saúde, moradia e lazer. Zelar pelos seus interesses, mantê-lo integrado à sociedade e gastar todos os seus recursos com ele mesmo. Você não pode gastar os recursos do curatelado com outra coisa a não ser com ele mesmo. Você vai proteger o patrimônio dele e vai se responsabilizar por qualquer ato que ele fizer. Por exemplo, se ele
insistir em continuar dirigindo, tiver um acidente de trânsito, por exemplo, você vai ser responsabilizado. Outra questão também é a questão da prestação de contas periodicamente ao Ministério Público, demonstrando e comprovando, através de contra-cheques, notas fiscais, recibos, todas as receitas e despesas do curatelado, conforme determinado pelo juiz. Depende do juiz, mas, por exemplo, ele pode te isentar de prestação de contas quando ele emitir a curatela provisória, ele pode te pedir para apresentar a partir da curatela definitiva somente, ele pode te pedir para apresentar a cada ano, ele pode te pedir para apresentar a cada 2 anos, ou até em menos tempo, ou caso exista alguma suspeita contra os seus atos como curador. Qualquer outra necessidade extraordinária poderá ser feita, qualquer uma, desde que justificada, solicitada e autorizada previamente pelo juiz, caso por caso. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não vou fazer a curatela porque depois se eu precisar vender o carro do meu esposo ou o carro do meu pai ou da minha mãe, eu não vou poder vender. Não pode mesmo não. Assim, a revelia, não. O que você tem que fazer? Você tem que pedir ao juiz, justificar por que você está fazendo aquele ato, tá certo? E ele pode autorizar ou não. Então isso serve para venda de imóveis, venda de veículos, ter uma cota de despesa sem comprovação, você pode requerer. Outra coisa que a lei permite remuneração do cuidador, até 10% da renda do curatelado. Também é uma questão que você tem que pensar e o seu advogado tem que instruir antes de fechar o processo. Contrair dívidas, a priori não é permitido, mas você pode solicitar caso precise. Pedir um empréstimo bancário, por exemplo, você pode solicitar, justificar, e o juiz pode autorizar ou não. Aportes complementares de familiares. É muito comum, né? A renda do curatelado não ser suficiente frente às despesas que ele tem. Então, você pode fazer aportes complementares, né? Com recursos de terceiros e estabelecer que vai ser ressarcido no futuro. Então, assim, é lei e é um instrumento que acaba vindo, né, se mostrar necessário no curso da doença. Pois bem, e até quando vale essa curatela? Essa curatela, ela vai existir até a morte do curatelado. Salvo, aí, se houver, por exemplo, um desvio de conduta do curador, em que ele seja acusado de algum ato que possa ter desautorizá-lo, né, a atuar como curador, né? Questões de mal usado, né? Passar a usar o dinheiro do curatelado para coisas dele, ou comprar coisas que ele não precisa, ou coisas injustificáveis, desde que ele seja denunciado. Então, alguém denuncia que está sendo mal usado, se ficar provado que realmente isso está acontecendo, o juiz pode destituir e pode aí fazer processo e colocar outra pessoa no lugar. Tá? Outra dúvida essa curatela pode ser compartilhada? Pode, não tem impedimento. Pode ser 1, 2 pessoas. Mas normalmente os juízes não dão para mais de uma pessoa, não. Por quê? Imagina se tiver que decidir, por exemplo, para colocar uma cama hospitalar. Um curador tem que consultar o outro curador, e se um não concordar? E se entrar num embate ali para as decisões? Isso aí pode acontecer. Então, normalmente fica com uma pessoa só e é praxe o juiz conceder a uma pessoa só. Outra coisa que as pessoas perguntam muito demora muito? Bom, demora o tempo da justiça, né? Então, e depende muito da onde cai, depende muito da quantidade de processos que o juiz tem, depende muito da morosidade, né, que existe na justiça. A curatela provisória é rápida, como eu falei, e a curatela definitiva não tem como estipular um prazo, mas não é tão longo, não. Consegue-se aí um tempo relativamente rápido. Bom, minha gente, era isso que tinha para hoje. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.